Boa noite. Está entrando no ar Esporte na TV. Nesta sexta-feira, sextou. Sextou, pessoal. Como ontem lá no estúdio a gente falou que seria um programa online e a gente já vinha com essa ideia já há algum mais tempo, hoje estamos dando um start de um projeto que a gente tem para o YouTube nos próximos meses, dias, aí, semanas, mas também para poder vocês que estão acompanhando tudo desse trabalho que está sendo feito dentro do esporte na TV, até se inteirar um pouco. Às vezes, tu olha, mas pô, que legal aquilo, pô, que legal, mas não consegue ver o todo. E daí eu trouxe dois dos nossos geradores de conteúdo, pessoas que estão sempre atrás e madrugando e não dormindo nessas noites de Paralimpíada, aí para discutir, mostrar um pouquinho e, vamos dizer, mastigar a informação para vocês nessa sexta-feira, véspera de feriadão, não para nós, que nós estaremos em várias atividades, mas para que vocês vão para o final de semana com informações. Então, em primeiro lugar, reapresento os dois. Boa noite, Fran Refiel, apresentadora do programa. Boa noite. De quarta-feira, de Jiu-Jitsu, sua estreia na televisão, aonde pôde falar um pouco dessa modalidade. Foi um programa bem legal, bem descontraído, né, que eu fiz com o Bruno Rodrigues. Teve grande importância na minha vida no Jiu-Jitsu, então eu não poderia ter escolhido uma pessoa diferente, né, até pela sintonia, e a repercussão foi bem legal, a galera gostou bastante, e vamos aguardar mais alguns aí nessa área para a gente estar falando principalmente próximo da mulher, né, no tatame. Exato. E de tudo que passamos e tudo mais. Muito bem. E também está na nossa conversa o Wesley Dias, o cara que ajuda a coordenar toda essa parte do nosso produto, do nosso conteúdo dentro do esporte na TV, que tantas vezes eu chamo nos programas de segunda, vamos dizer, o nosso representante do Vale do Paranhama, vamos dizer. Boa noite, Cláudio, Fran, quem nos acompanha. Legal essa ideia, né, a gente que traz tantas vezes convidados, né, é bom também ter uma conversa entre nós para discutir do que a gente está acompanhando, né, às vezes é muito corrida, é um evento atrás do outro, então a gente pretende discorrer um pouco hoje do que a gente vai acompanhar nesse final de semana e também do que já tivemos, né, afinal estamos aí fechando mais uma semana de bons eventos. Isso mesmo. Até para o telespectador só ter noção, como até não é um final de semana de dupla Grenal em Série A, nem em Copa do Brasil, há tendência de a gente não tocar nesse assunto hoje. Mas pode discorrer de acordo com algumas situações que vier, até porque eu vou começar primeiro com o principal evento, na minha visão, do final de semana, que estaremos presentes, Wesley e eu, Série D, jogos decisivos para a classificação para a próxima etapa. Wesley, relata um pouquinho o que será essa rodada. Emocionante, né? Daquela forma que o cenário apresentou, porque quem diria, né, se a gente pegasse antes do campeonato, que o esportivo, por exemplo, seria hoje um dos principais aí na briga pela classificação. O Caxias a gente até imaginava, eu lembro do programa que eu fui lá no estúdio, a gente já até fez uma projeção, né, dos 4 que brigariam pela vaga. Até naquele momento eu coloquei o Aimoré, de repente, brigando por uma quarta vaga, o que não veio acontecer. Então, entra o esportivo na briga e tem um confronto teoricamente fácil, teoricamente, bem entre aspas, né, porque a gente sabe como o futebol funciona. O Rio Branco, de repente, recebeu alguma coisa que não está errado, né, são coisas do futebol. Então, a gente vai acompanhar de perto amanhã, nesse sábado, né, na Montanha dos Vinhedos, enquanto tu estará no Centenário, né, para Caxias e Juventus. Então, vai ser um sábado bem legal, às 15 horas, todos os jogos aí, né, do Grupo A8. Então, só Aimoré, né, e Rio Branco que vão sem compromisso nessa última rodada. O restante, claro, Cascavel e Joinville fazem um confronto lá entre os líderes, né, já estão classificados a várias rodadas, mas o restante é tudo gente interessada na rodada. E eu vou ressaltar, tu falou, mesmo que seja o jogo dos líderes e com pontuação, mas o Cascavel ontem, empatando no Paranaense, conseguiu bater o recorde brasileiro de jogos invicto. O último jogo que perdeu foi em fevereiro para o Avaí, pela Copa do Brasil.
acho que é 28, 27. Vou estar mentindo o número se eu disser. E bateu o recorde dos últimos aí, da história de jogos dentro do campeonato. Então, para eles também vai ter isso, vai ter essa coisa. E, ao mesmo tempo, nós vamos estar. E aí que tem a Fran nessa hora, que vai fazer o nosso, como se diz, o suporte para as nossas transmissões, vai estar também acompanhando o Marcílio Dias Aimoré e vai estar nos dando isso. Fran, como é que é? Até diz isso para o povo. Como é que é fazer esse suporte desses jogos? Quando vocês estão na rua, né, que a gente fala, vão presencial nos jogos, quem fica fazendo suporte dá uma enlouquecida, né? Porque são muitos jogos ao mesmo tempo, então a gente tenta, da melhor maneira possível, entregar um bom encaminhamento dos jogos, né? Principalmente porque a gente faz todo o acompanhamento dos jogos pelo Twitter. Então, quando são 2 ou 3 jogos ao mesmo tempo, aí fica eu e o Marcelo normalmente. Então é bastante coisa, mas por enquanto estamos dando conta. Beleza. Amanhã vai ser emocionante essa rodada, visto que também teremos no mesmo horário e nós não daremos a mesma agilidade como costumamos dar. Os 2 jogos do Brasileiro Sub-20, Grêmio e Vasco, 7º e 8º lugar, e Inter e Santos. Inter 11º, Santos 20º lugar. Porque até está na metade da competição ainda e tem muita coisa para ocorrer pela frente ainda no Sub-20. Agora eu vou falar dos jogos de hoje, vamos falar um pouquinho de hoje, que é Mirassol e São José, 7º e 8º lugar, os 2 com 18 pontos, mais ou menos encaminhados para não cair, mas também soube ontem que o Paraná contratou aí uma galera para os últimos jogos, para tentar escapar. Essas contratações de final de temporada, ela é muito relativa, né? Porque eles precisam pegar entrosamento com o grupo. Eu não sei o que vocês pensam disso, mas assim, tu contratar uma peça é uma coisa, aí tu contrata 3, 4 peças, até todo mundo tem entrosamento, não vai ser, né? Não vai ser uma mágica, né? Tu tem que quase que 40% de acerto nisso aí. É bem complicado, porque parece que as direções deixam para contratar no final, né? Quando não tem mais o que fazer, quando eles sabem que não tem mais o que tirar do time, aí eles querem colocar peças novas e fica todo esse processo de entrosamento dentro com os atletas, né? Vamos falar eu acho que é um jogo. Se o São José ganha, acho que está livre do rebaixamento, né? Até porque da distância do Paraná, faltando as rodadas, matematicamente tem chance, mas praticamente já está livre. Mas o que tu pensas, Wesley? Só ainda acrescentando a questão que a Fran falou, o Paraná já vem fazendo aquele roteiro de insucesso e acabar com o clube, sinceramente. O ano passado, né, o Claudio sabe que eu tenho os grupos que Campeonato Brasileiro, eu estranhava. Todo dia era uma contratação diferente do Paraná. E aí tu estranha, um elenco com 30 e poucos jogadores, deu aquela situação, né? Saiu da Série B, da liderança para a Série C. E aí, na Série C também trilhando um caminho para a Série D. Por que eu tô falando isso? Porque comprovou essa minha visão no jogo passado, quando eu estive lá para São José e Paraná. Eu estava atrás da diretoria do Paraná, na arquibancada. Cada lance dos jogadores do Paraná era um meu Deus que a diretoria soltava. De tamanha ruindade do elenco. Era semelhante a um catadão, assim, no campo. É realmente horrível a situação do Paraná, o que levou, né, o clube. Então, eu até comentei em off, o São José ficou numa situação, assim, digamos, entre aspas, tranquila, tá? Não vejo poder de reação do Paraná. Trouxe reforço, mas é a mesma situação do ano passado. Traz um monte de gente que não vai agregar nada em qualidade. Pelo menos na teoria, a gente vai ver no campo. Talvez tenha essa questão do entrosamento também que a Fran falou. Mas com essa diferença que o São José conseguiu tirar e com a situação do Paraná e Oeste, que já foi, eu acho que o São José está bem encaminhado para ficar na Série C. Agora tem esse confronto contra o Mirassol que deixou a desejar, esperava um pouco mais, perdeu os jogadores também no início do campeonato. Então o Zequinha aí tá bem, viu? Digamos que é o novo queridinho aí do momento. Comemoração bem legal após a vitória né? E com alegria vamos falar, para fechar esse primeiro bloco, do Ipiranga, né?
o nosso entrevistado, presidente da semana passada, que nós fizemos com o presidente deles, líder da chave nos critérios, ao mesmo tempo joga contra o Oeste nesse domingo, 11 horas da manhã. Jogo para o quê? 2-0, 3-0, 4-0? 3-0 no mínimo. Eu falei até o São José, o queridinho, mas não podemos deixar o Ipiranga, né? Que vem fazendo orgulho aí, né? Vem fazendo uma campanha e entra na mesma situação de trilhar caminho que eu venho falando. O Brasil de Pelotas está fazendo uma campanha já há anos para cair, o Ipiranga já vem fazendo uma campanha há anos para subir. Então acho, né? Esperamos que seja esse ano, afinal eu vou estar lá no Colosso da Lagoa, né? Ficou prometido no programa, né? A Fran escutou, ela até quer ir junto, ela disse agora. Exatamente, a equipe inteira tem que ir junto. Pois é. Me lembrei, antes de encerrar, para a gente fechar as 4 séries, ontem teve o jogo do Juventude, né? Fluminense e Juventude, o jogo atrasado. Juventude, mais uma vez, tira um ponto fora de casa, com um gol. E até eu não vi a partida, mas me disseram que quase que não deram uma coisa para o Juventude, ou que deram para o Fluminense, não deveria ter sido dado, não sei se vocês viram ou não viram. Gol impedido, né? Aconteceu que, infelizmente, havia acontecido algumas rodadas, o Juventude novamente prejudicado. Conseguiu um ponto, tirou da cartola, mas poderia ter sido 3 pontos. E até não tem como fugir da nossa matéria, o título foi prejudicado pela arbitragem, Juventude empata com o Fluminense, porque foi, quem puder olhar depois que não teve a oportunidade, o juiz marcou uma falta no gol do Juventude, um escanteio cobrado, o zagueiro sobe para cabecear, aqueles toques mínimos dentro da área que o juiz adora dar, ele deu falta para o Fluminense e o Juventude fez o gol. Entra naquela regra que ele apitou antes da bola entrar, então não tem como chamar o VAR. Mas não teve nada no lance, não foi para falta. Então, Juventude poderia ter vencido o Fluminense no Maracanã e saiu então prejudicado. E já não é a primeira vez, né? Se eu não me engano, já é o 3º jogo do Juventude que acontece uma situação similar a essa. Bom, nós vamos rapidinho aos nossos comerciais e já retornamos com... Estamos de volta, Esporte na TV. Sextou, 3 de setembro de 2021. Sim, já estamos no último quadrimestre de 21. Fran, conta para nós, sendo a mulher da qual foi escolhida primeiro pelo design, que ela faz muito bem, mas que se encaixou tão bem na parte de conteúdo, como é que é trabalhar com 3 homens, assim, nessa parte aí? Conta um pouco para o povo entender um pouco mais. Até que é tranquilo, assim, eu tenho uma afinidade maior com os homens, assim, para trabalho, para tudo, para conversar, até porque eu gosto de modalidades ditas até então masculinas, né? Que é futebol e futsal, as coisas todas. Então, para mim, é muito tranquilo. Tem a parte mandona, né? Que mulher sempre é. Mandona e de impor as coisas, né? Não, desse jeito fica melhor. Não, não sei, mas é super tranquilo. Os 3 são muito bons de trabalhar. Bom, retorno uma pergunta para o Wesley, que é o nosso gestor aí de conteúdo, trabalhando com um rapaz novo, como o Marcelo, e a Fran. Como é que está sendo o gerenciamento desse grupo todo aí? Acho que é um complemento, né? A gente vem com a juventude do Marcelo e a parte feminina da Fran, o que é importante, né? A gente tem que... a Fran falou os esportes ditos masculinos, mas a gente está um caminho de mudança, né? E eu torço para isso. Futebol, cada vez mais a gente está vendo aí o crescimento, né, do feminino e outras modalidades também. Então, tem que ser dessa forma, né? A gente está bem atualizado referente a isso. E é isso, cada um caminhando, né? Todo mundo caminhando com o mesmo propósito, tende a dar certo, né? A gente está vendo nos números, né? Então, exatamente. E a qualidade também que a gente... Algumas adaptações, né, no meio do caminho, mas é tudo no mesmo propósito para a gente fazer um bom trabalho. E eu vou aproveitar a tua deixa e falar do feminino, então mesmo, futebol feminino, que é a semifinal, Palmeiras e Inter, jogo domingo pela manhã, 11 horas, na Sport TV, passará o jogo. Inter perdeu o jogo na ida, aqui 1-0. Opinião de vocês dois, já que a Fran também acompanhou bastante, já pelo lado um pouco mais tricolor, mas sempre acompanhando todas as equipes.
que vocês veem dessa partida? Palmeiras chega muito bem, exatamente por acompanhar, né? Mas a gente vê realmente o futebol do Rio de Janeiro e de São Paulo ainda é superior ao futebol gaúcho, com toda certeza. A gente veio aí, eu acho que dos últimos 6 campeonatos femininos, 5 ficaram no eixo Rio-São Paulo, se não me engano. Certo. Então, Só o Avaí Kinderman que quebrou um deles. Tá certo, tu? Então, né? Então, assim, a gente vê que o investimento é muito grande, o apoio é muito grande. Tudo, assim, a gente até, um ponto positivo das Gurias Coloradas é a gestão de marketing, né? Tu vê que ela já tem separado do clube masculino toda essa gestão de acompanhar os jogos, de fazer cards, de tudo, né? Que o do Grêmio, vamos dizer, daqui do Sul, não tem, e que outros times não têm. Mas a superioridade do Palmeiras, no meu ver, ela é maior. Ela realmente, com que as gurias jogam, é completamente diferente. Nós vimos que o Grêmio, né, tomou um sacode aí do Palmeiras, uma superioridade imensa, né? Tanto o trabalho psicológico quanto o trabalho dentro das 4 linhas, realmente é um trabalho difícil para as coloradas, reverter esse placar. Perfeito. E tu, Wesley? O Inter tem um retrospecto melhor fora de casa, né? Mas acho que é difícil a gente ser muito assertivo, mas eu tendo a pensar que vai terminar por aí a campanha, porque o Palmeiras fez um investimento muito forte, né? Do lado do Corinthians, hoje é a principal equipe aí do futebol feminino da primeira divisão. Antes de continuar, a Fran lembrou bem essa questão do marketing das Gurias Coloradas, muito mérito da Mari Capra, que a gente conhece, né, nos bastidores, para quem não sabe, estava chefe de marketing aí, fotógrafa das Gurias Coloradas, e saiu recentemente, né, e foi para a ESPN também trabalhar nessa parte digital. Então, ela até nessa saída ela falou que brigou muito por essa parte das gurias terem um acompanhamento semelhante ao masculino. Tanto é que a gente vê hoje um acompanhamento lá no perfil, tem um perfil separado, oficial. Então, o pessoal quer saber do feminino do Inter, sabe que tem o perfil das Gurias Coloradas. Então, mérito dela desse trabalho muito bacana que ela fez. Agora, eu acho que é bem difícil, né? Eu não acreditava naquela virada contra o São Paulo e as meninas foram lá e se superaram. E a gente fala dessa campanha do feminino. O Inter já vem, né, de um bom trabalho na base, também no Sub-18, Sub-16 também, bateu na final lá contra o Corinthians, Sub-18, agora tomou uma goleada do São Paulo ontem, coisa assim, fora da curva, e vai ter que agora correr atrás no Sesc Protásio Alves, isso vai ser bem complicado. Mas eu vou te dar um exemplo do que está sendo feito no futebol feminino hoje, que mostra o trabalho, o investimento. Tu pega a semifinal do Brasileiro A1, de um lado é Corinthians e Ferroviária, do lado do outro é Inter e Palmeiras. A semifinal do Sub-18 é Corinthians e Ferroviária, Inter e São Paulo. Só muda o Palmeiras para o São Paulo, equipe paulista. Então a gente vê esse equilíbrio entre São Paulo e Rio Grande do Sul, despertando bem com o Inter e Grêmio. O Grêmio também está chegando, tende a melhorar cada vez mais durante os anos. O Avaí, nos últimos anos, parece, está dando um regresso, né? É triste, né? E a gente vai ter, só para complementar e passar a palavra, a gente vai ter também a Série A3, né? Começando nos próximos meses. Inclusive o Gauchão, que vai começar agora, vai ceder uma vaga, né, para a Série A3, então dá bem bacana. Eu torço por esse avanço do futebol feminino cada vez mais. Já teve um avanço bem legal nesse ano e tende a ser maior aí nos próximos anos. Só lembrando que nós tivemos, por mais que não estamos aí nas semifinais, não passamos, né, no caso o Grêmio, a Lorena foi convocada, né, a única aí das duas, o Grêmio e Inter, que foi convocada para a seleção essa semana, foi a goleira do Grêmio, Lorena. E o Grêmio tem uma das jogadoras que vai ser destaque da seleção brasileira nos próximos anos, que é a Rafa Lemos. A Rafa Lemos. Já tem a oportunidade dela, se ela desde os 15 anos, acompanha a trajetória dela, já vem sendo destaque no Grêmio, já vem, né, na seleção brasileira sub-20, e essa menina vai dar muito sucesso ainda no adulto. Falou em mastigar para o nosso telespectador hoje, e ele possa entender, aí ele vai perguntar, mas por que São Paulo acontece isso dessa maneira? Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo. Eu vou até, como a gente falou, em mastigar para o nosso telespectador hoje, e ele possa entender, aí ele vai perguntar, mas por que São Paulo acontece isso dessa maneira?
Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo. Todas as que já estão na Série A1, tem algumas da A2 e outras tradicionais, como Portuguesa, Taubaté, etc. E são jogos que não tem goleada. Raríssimo o jogo passar de 5-0 para o nível de paridade que já mesmo assim existe, já no Campeonato Paulista, e aí é por causa que elas jogam muito, né? Além de ter todo um trabalho na base, que também vem sendo feito no Brasil, que aí o Inter novamente vai estar disputando, está na semifinal, e que daí que eu quero dizer, o Rio Grande do Sul é o estado que ainda assim, apesar de São Paulo estar acima, é o que vem logo atrás hoje, pela esse investimento tanto na base quanto com as suas equipes nas competições nacionais na adulta, né? Minas, ano que vem bem, porque vai estar com 3 equipes aliás, 2, no final, o América foi eliminado na eliminatória, mas 2, o Atlético e o Cruzeiro, fortes, tradicionais. Mas, de qualquer maneira, o feminino cresceu demais e a gente pode ver por número de audiência e por tudo mais. E o nosso mesmo, né? Os nossos números, quando a gente posta de alguém aqui, do nosso material, às vezes, são coisas que marca alguém, extrapola, né? Então, a gente fica feliz Sim. com isso. Mas vamos continuar com divisão de acesso. Outro que o Wesley está quase sempre presente lá no jogo, lá em Igrejinha, que não está tão bem assim. Conta um pouquinho mais, Wesley. Uma campanha que se esperava que fosse melhor, né? Acho até que a diretoria talvez tenha exagerado na venda de ideia antes do campeonato, né? A gente conversava em off que vendeu-se uma ideia de rumo ao acesso, né? Rumo ao gauchão. Eu acho que um projeto até 2030 que o Igrejinha tem de chegar lá, ok, mas nesse momento a briga é outra, né? Para se manter na divisão de acesso, estruturar cada vez mais o clube, né? Melhorias no seu estádio precisam ser feitas. Então, o gauchão Série A2, né, que é chamado agora, tem que ser usado para isso. Mas tem que abrir o olho, né? Porque o rendimento em campo, nesse momento, está caminhando para um outro cenário. A gente vem acompanhando aí, de repente, o Tupi, o Passo Fundo, que começou muito mal, mas reforçou e deve reagir nesse segundo turno. Aí, pelo menos na teoria, a gente espera que Igrejinha e Tupi vão ser os 2 times que brigam aí para não cair, né? Já que são 2 vagas, uma de cada grupo. Se esperava uma vitória nesse último jogo ali contra a União Frederiquense, né? Igrejinha pecou muito e tem uma dificuldade de ofensiva, tanto é que vem tentando consertar, vem contratando jogadores de ataque para tentar melhorar essa parte ofensiva, mas aí vazou na defesa e perdeu por 3-2. E agora tem esse confronto direto contra o Tupi na segunda-feira. Então, a gente acompanha, o campeonato ainda está no seu início, né? Já passaram 5, 6 rodadas, um campeonato que joga a cada 3 dias, né? Não tem muita folga, então é tiro curto. Fran, tu que tem acompanhado aí um pouco de longe, assim, o que tu enxerga até vamos falar um pouco aí das movimentações de Novo Hamburgo, de Copinha, de próprio Cruzeiro na divisão de acesso, que a gente já teve acompanhando junto. A gente vê que eles estão se reforçando, né? Na verdade, para tentar fazer uma melhor temporada possível, mas existem essas contratações que a gente já tinha comentado antes, bem pontuais, e que vem tentando fazer um trabalho para se manter, ao menos, né? Beleza. Vamos futsal agora, então? Já que estaremos pós-rodada tensa e empolgante na Serra, vamos a Nova Petrópolis, Wesley e eu, amanhã, acompanhar a NPF e Parobé, União Parobé. Pontuação, a NPF classificada, 16 pontos. Segundo, River, 7. Time lá de nova geração, 7 pontos. Gramado, 6. Parobé, 4. Gramado, folga na rodada. River e nova geração jogam e esse outro jogo que nós estaremos presentes. Vamos lá, Wesley, coloca para nós aí, até porque tu participa um pouco mais do dia a dia do Parobé. É uma campanha que deixa muito a desejar, né? Até a gente comentava ontem no treino, quem diria que nessa altura do campeonato estaremos fazendo contas, né? O Parobé, para quem não sabe, fez um investimento e um time para passar tranquilo nessa primeira fase e brigar pelo título, tanto é que é uma das equipes aí cotadas, mas não vem fazendo por onde, né? Vem fazendo uma primeira fase muito ruim, e o time que se esperava a campanha feita, hoje é o Nova Petrópolis, que está sobrando e já classificado aí com 3 rodadas de antecedência. Mas se espera uma reação nos próximos jogos. Não sei se virá contra o Nova Petrópolis, que é um time já encaixadinho, vai jogar no seu ginásio, né, o que é uma vantagem. No primeiro turno já trouxe dificuldades lá em Nova Hartz, venceu o jogo em determinado momento por 4-0.
Tá, 4-0. É isso aí, 4-0. O Parobé descontou para 4-2 e Nova Petrópolis fez 5-2 e o Parobé foi buscar um empate heróico lá e empatou 5-5. Mas tende a ser um jogo assim para o Nova Petrópolis talvez vencer. O Parobé vem passando por reformulações no elenco, teve jogadores que saíram porque retornam para a Europa, jogadores chegando, então, mas é um poder de reação que precisa ser mostrado. Mas a briga já não é mais contra o Nova Petrópolis, a briga hoje é contra Gramado e River, que vão ser os próximos adversários depois, né? Então, vamos ficar na guarda do que vai acontecer sábado louco que a gente vai fazer pela Série D, e vamos para Nova Petrópolis depois. Perto de que calculei ontem, 250 quilômetros, vamos andar nessa trajetória, pelo menos aí. Também quero destacar, antes de a gente ir para a parte final, as estreias do JR nas categorias de base. Em si, pelo que eu até entrei no site agora há pouco, ainda não tinha de todas as categorias, mas tinha uma informação no Instagram. Tem mais de 60 jogos envolvendo desde o sub-11 ao sub-20, esse final, nas categorias de base da Liga Gaúcha. E daí vem aquele ponto que eu queria tratar, que foi a aprovação em matéria nossa, acho que, se eu não me engano, ontem, da aprovação do governador da questão do retorno do público aos estádios, né? Já com alguns protocolos que devem ocorrer já nos próximos dias. Melo já aprovou, inclusive, como em Porto Alegre será, mas depende sempre da gestão de crise. Queria a opinião de você sobre isso. Alguns pontos importantes sobre a retomada do público nos estádios é que não pode ser superior a 2.500 pessoas, né? Então, vai ser algo gradativo, né? A gente tem um número X aí, máximo 2.500 pessoas por jogo. A venda, ela vai ter que ser em duas partes dos ingressos, que vai ter que ser presencial, uma parte, e a outra parte, sim, vai poder ser online, mas os clubes não vão poder fazer a venda totalmente online dos ingressos. Outro ponto bem importante aí fica essa parte de logística dos clubes mesmo, principalmente Grêmio Internacional, que são clubes com maior número de sócios, como que vai ser, né? Aí vem esse pensamento aí de toda a galera que é sócio, e sempre que tocam no assunto, todo mundo vem querer perguntar, né? Até a gente, por estar no meio, se a gente já sabe de alguma coisa, como que vai ser essa função, exatamente pela quantidade de sócios e o pequeno número de pessoas que vão poder estar assistindo aos jogos. E lembrando sempre do protocolo básico, né? Distanciamento, máscara, né? O tempo todo. E que provavelmente vai precisar aí das vacinas, né? A gente não sabe ainda como que vai ser essa parte, mas a de dose única, ou então as que precisam ser duas, tem que ter as duas doses, né? Eu acho que cabe a tentativa, né? A gente aqui no Brasil, infelizmente, é um problema cultural, né? Do povo respeitar as coisas, né? Bem difícil, que nem a Fro falou, e vem sendo pedido até hoje essa parte do distanciamento. A gente vê que é difícil do pessoal entender, e é um problema, assim, não sei, é uma cultura bem diferente a nossa aqui. Agora, lá no estádio, duvido que vai ser distanciamento, vai ter aquele número de pessoas e vão estar juntas, aglomeradas. Então, já praticamente não faz diferença, assim. Os órgãos tentam, né, fazer protocolos, tentam orientar, mas passa muito pelo entendimento das pessoas. Então, vamos lá, né? Já estamos com as vacinas aqui, graças a Deus, no Rio Grande do Sul, bem avançadas, né? Somos destaque aí no Brasil, então cabe a tentativa. Só me resta uma dúvida que ficou. Essa parte de 2.500 pessoas eu tinha visto que seria por setor. Não sei como funcionará. Acho que eu vou levantar a lebre porque ela não está decidida. E é bom que só levantar a lebre, porque está dito 2.500, tá? Mas, por exemplo, o Antônio Davi Farina, Veranópolis, cabe em 6.000. Então já passa dos 25%. Então também não bateria. E a mesma história, pelo texto, gera interpretação. E isso foi dito por vários setores da área de comunicação, que poderia ser ou por setor, ou poderia ser ou por a região, questão de altura, né? Como Beira-Rio ali e Arena tem a parte inferior e superior. Então, falta esclarecimentos um pouco mais detalhados, que isso a federação vai ter que fazer. Pode falar, Ué. Eu trago mais ainda, tu falou do estádio do Veranópolis, se eu trago aqui o Alberto Carlos Schwingel do Igrejinha, é 3.000. E aí?
Imagina. Não, mas é que o que eu tinha lido a respeito seria um teto de 2.500, né? Assim, ao menos nas primeira, segunda partida, né? Que tende a aumentar conforme ver como vai se saindo, né? Esses jogos, né? Essas competições e tal. Sim. Na lei, fiquei em dúvida também. É um negócio que nem o Claudio falou. Ela dá, como o Claudio falou, ela dá margem para interpretação, né? Na verdade, não é extremamente certinha ali, lógica, né? Não é assim, né? Abre aí um leque de variedade. Nós vamos ver semana que vem, com certeza, acredito eu. Ali depois do feriado, do dia 7, já teremos algumas, porque há um ansejo muito grande da federação que os jogos da semana que vem, do final de semana que vem, da divisão de acesso, já tem um público. Vamos ver o que vai ser decidido. Para fechar, porque o tempo já esgotou, Paralimpíada. Eu sei que para os dois foi novidade acompanhar a Paralimpíada, como foram essas 2 semanas. Relatem um pouquinho o que foi de experiência para vocês. É legal de ver as histórias, principalmente o espírito que a Paralimpíada traz, assim como a Olimpíada trouxe, né? Mas falando mais propriamente agora da Paralimpíada, a história de superação, né? Que o pessoal traz. E às vezes com muita dificuldade, a gente sabe o investimento que é feito aqui no Brasil do esporte, aí eu coloco a Olimpíada junto, né? A gente abriu um leque assim de observações, a gente pôde ver que o Brasil tem outras riquezas, não é só o futebol. A gente tem o futebol hoje como fortaleza, né, aqui no Brasil, mas tem outros esportes, olha o skate como está surgindo bem, né? E eu já vejo passando pelas cidades onde tem pistas, a criançada já está inserindo. Eu acho que o skate vem a ser uma potência no Brasil nos próximos anos. Então é esse leque de oportunidades, de variedades de esportes que a gente tem, de valores, né? O vôlei sempre vindo muito bem, e outros esportes aí que me fogem da cabeça agora que a gente obteve sucesso. Então, cabe esse olhar carinhoso, né, para a gente investir nessas outras áreas aqui no Brasil, para a gente continuar alcançando recordes, né? Tivemos uma melhor participação agora na Olimpíada, Paralimpíada, neste momento que estamos gravando há pouco, alcançamos, na verdade, o recorde lá de Londres, 2012. Vamos passar, né? Esperamos, então tem essa tendência da gente melhorar cada vez mais. Exatamente. Eu, como venho de um passado recente de atleta, né? Então, eu passei por muita coisa, então tu te identifica, né? Tu sabe o tanto quanto tu passou, o tanto quanto tu lutou e quanto eles lutam para estar ali. Mas o melhor, assim, é que é emocionante, né? Muito, para mim, pelo menos, muito mais do que a Olimpíada em si. Para a Olimpíada está sendo muito mais emocionante. Porque nós temos a mania de reclamar, né? Eu, particularmente, quando treinava, e treinava muito, eu treinava 5 vezes por dia. Então, realmente é pesado. E eu reclamava muito de fazer isso. E sendo que era uma coisa que eu gostava. Daí tu pega pessoas, né, que ditas como diferentes, né, ou que não poderiam fazer tudo que elas fazem, sabe? Fazendo tudo e se emocionando e ficando feliz por estar em terceiro, segundo lugar. Que isso é outra coisa que quem é atleta se cobra demais e não festeja. Normalmente, não sei se aqui, principalmente na área que eu competi muito, ninguém festeja segundo, terceiro lugar. E, gente, tu subiu ao pódio, entendeu? Tu passou por quantos atletas que não conseguiram, sabe? Quanto suor tu deixou ali. Então, sim, tu tem que festejar segundo, terceiro lugar, não só o primeiro. Nem só o primeiro é importante. Claro que a gente busca muito isso, né? Quando se é atleta, mas não é só. Tu passou por muita coisa até chegar ali. Então, qualquer medalha, segundo ou terceiro lugar, é muito importante. Então, eu acho que é essa emoção, é tu acompanhar, por mais que a gente faça de casa isso, e tu fica muito refém do que tá vindo de quem tá lá, né? Da imprensa que está lá e do que eles estão mandando de informação para nós, realmente é extremamente emocionante. Nós fechamos, então, amanhã, de sexta-feira, com 21 ouros, 14 pratas e 26 bronzes. Então, realmente é um número fantástico, né? Pelo que eu estava escutando, chegando para cá, só não vamos bater no recorde total de medalhas, a do Rio. Mas já igualamos a de ouro, temos a questão da posição que está ali, parelho ali, para disputar ainda sexto, sétimo, oitavo, quinto, tudo muito parelho, né? Então vai uma ou outra medalha ainda que vão ser disputadas. A gente tem o Ricardinho amanhã para ganhar o futebol invencível, né? O nosso Ricardinho aqui do Rio Grande do Sul, do futebol de cegos. Mas assim, eu acho que o que a Fran disse, eu falei lá na Olimpíada, que esse ano
e para fechar minha fala também é importante. A gente se frustrava muito, por exemplo, quando tu ia para um dia de Olimpíada e tinha só uma competição e o Brasil perdia ou ficava em terceiro. Ah, nós somos bronze. Esse ano, já na Olimpíada, a gente teve momentos, eu lembro, agora eu falo para o grupo aqui, bastidores do nosso trabalho, terminava uma competição às 11h30 da noite, outra ficou em terceiro, o outro ganhou medalha à meia-noite e 10, e teve outro que ganhou medalha à 1 da manhã e... Pô, a alegria de nem dava tempo de comemorar uma, já tinha que comemorar outra. Então, as expectativas já aumentaram muito mais. E na Paralimpíada foi muito maior ainda, porque a gente, se não ganhou medalhas, isso também tem um detalhe que talvez isso não foi dito, nós chegamos a quase todas as finais desse ano, nas provas que estivemos. Isso é algo muito bom. E isso se deve, e isso acho que o povo é bom saber, nós temos um centro de excelência, só nós e Ucrânia no mundo, para atletas, que ainda não é tão bem utilizado, só para dizer para vocês, mas nós temos um centro de excelência que lá está sendo formados, por exemplo, aquela 4 medalhas, Camila, acho que é o nome, né? 4, 5 medalhas. Tem 37 anos, faz um ano que ela está nadando e já ganhou 4 medalhas, imagina? É só descobrir quantas pessoas nós temos por aí para termos pela frente. Exatamente. Turma, estamos fechando, batemos horário. Recado final do final de semana. Fran primeiro, por favor. Vamos acompanhar, então, os últimos 2 dias aí de Paralimpíadas, né? Eu sei que os horários às vezes não fecham, mas acompanhe conosco sempre que possível. Estamos aí num revezamento muito louco, eu, Marcelo e o Wesley, para passar toda a informação para vocês. Temos final de futebol 5, né? Como o Cláudio comentou. Temos a seleção brasileira de vôlei masculino também, disputando o 3º lugar. Então, 2 bem importantes que vai ser nessa madrugada. Então, acompanhe com a gente, principalmente no Twitter, a todo o momento, passando o quadro de medalhas para vocês, sempre atualizado, e as finais, principalmente. Valeu, né? Bom bate-papo. Esperamos que temos mais oportunidades. Assim como a Fran falou da Paralimpíada, trago também as outras questões que teremos no final de semana, né? Além da Paralimpíada, estaremos, como a gente já falou, nas outras coberturas. A Série D tende a ter uma rodada emocionante. E domingo também, com futsal e outras questões. Então, mais um final de semana que a gente vai ter cobertura aí, aquela loucura que a gente gosta. Então, fica com a gente. Perfeito. Pessoal, fiquem conosco. Segunda-feira, programa no estúdio com tudo isso que aconteceu no final de semana, material produzido, já começou ontem, e assim vamos estar lá na segunda no estúdio. Terça, feriado, mais um programa online, mas sempre em todas as nossas redes, o Esporte na TV, oferecendo um conteúdo para todos vocês. Boa noite e fiquem com a programação da Vale TV.